Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Muito bem. Eu quero começar a manhã de hoje perguntando a vocês: quem é o melhor amigo do homem? Quem disse Jesus? Ganhou, tá? Os amantes dos animais diriam que é o cão. Mas na verdade o melhor amigo do homem é Jesus. Nós temos dois grandes amigos que nós devemos carregar sempre conosco. Primeiro, o maior de todos os amigos é o Criador, porque Ele não precisa de nenhum de nós, não precisa do universo, nem pelo criado, mas Ele o criou e nos criou. Vocês sabem por quê? Ninguém sabe. Por amor. Simplesmente por amor. Tem muita gente que pensa que Deus precisa de nós, das nossas orações, da nossa adoração. Não é verdade. Deus não precisa de nós, mas Ele nos criou por amor. O segundo maior amigo do homem, e que nós devemos ter sempre por perto, é Jesus. E o tema de hoje é para que nós possamos tomar cada dia mais consciência disso. O nosso tema é nosso amigo Jesus. Eu gosto sempre de explicar como é que eu desenvolvo o meu trabalho. Ou nós desenvolvemos, porque nós não fazemos isso aqui sozinhos. Nós sempre estamos assistidos pelos bons amigos. Ou pelo menos deveríamos estar, né? O meu propósito nesse estudo é trazer a visão de que nos foi permitida alcançar nos livros, jornais, CDs, DVDs e na internet sobre as lições espíritas. Qual é a visão espírita? Qual é a visão que os mentores espirituais, que os grandes estudiosos da doutrina espírita têm de Jesus? Ter um olhar mais apurado para identificar um pouco melhor a figura amorável de Jesus. Não na visão acanhada que eu possuo, ainda possuo, mas procurando entender como se fosse possível na visão dos bondosos mensageiros, como Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, Antônio Luiz Saião, Francisco Cândido Xavier, e na visão dos mentores de nossas casas espíritas. Toda casa espírita tem os seus mentores, tem aquele que dirige espiritualmente todo o grupo. E eles não cansam de nos dizer, de nos falar, que Jesus é nosso amigo. E nós devemos estudar o Evangelho para compreender melhor a mensagem do Cristo. Nesta busca de trazer Jesus para mais próximo de nós, ou melhor, nos aproximarmos mais do Mestre, porque Jesus está sempre presente. É isso uma das coisas que nós precisamos aprender e guardar certeza. Não existe um momento sequer em nossa vida, nenhum, em que Jesus não está presente. E o dia que nós tomarmos consciência disso, vamos melhorar muito no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa moralidade. Porque é impossível cometer delitos, até mesmo por pensamento, se eu guardar a certeza de que Jesus está ouvindo, que Jesus está vendo, que Jesus está presente. E Ele está. Rogo aos mentores desta casa que me auxiliem, e a todos vocês com boas vibrações. Raul Teixeira, grande orador, médium, citando o livro A Caminho da Luz, disse que Jesus se aproximou da terra do ponto de vista do homem, porque para Jesus não existe distância. Nós, enquanto espírito, depois de mais amadurecidos e evoluídos, nós vamos viajar
na velocidade do pensamento. Muitos de nós ainda nos arrastamos pesadamente. Até alguns que já estão no mundo espiritual ainda caminham. Mas os espíritos um pouco mais evoluídos já vomitam. Isso quer dizer, viajam a uma velocidade incomensurável. Então, quando eu digo que Jesus quer se aproximar de nós, Ele já está próximo. Quando nós lemos lá no livro dos Espíritos, Forma e Ambiguidade dos Espíritos, nós sabemos que os espíritos superiores, eles não precisam estar presentes. Eles podem irradiar em todas as direções e se fazerem presente. Existem centenas de centros espíritas do Dr. Bezerra de Menezes, espalhados pelo Brasil, até no Uruguai já tem Centro Espírita Bezerra de Menezes. E muitas dessas casas têm reunião na segunda-feira às 8 horas da noite, às 20 horas. E o Dr. Bezerra de Menezes se faz presente em todas elas, com as suas vibrações amorosas, com o seu pensamento, com a sua diretriz, com a pleide de espíritos amigos que fazem parte do trabalho que ele organizou. Então, diz Raul Teixeira que Jesus se aproximou da Terra em 3 ocasiões. Se fez presente, reuniu grupos para trazer uma mensagem mais efetiva, mais direta. A primeira vez, a primeira reunião, nas proximidades do Sol, coordenando o espírito de alta hierarquia espiritual, quando da formação do planeta. Isso aconteceu há mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Foi para organizar o nosso sistema solar, formar os planetas, dar a possibilidade de, com o tempo, a vida surgisse aqui. E é por isso que nós estamos aqui. A segunda vez foi no período das tábuas da lei, dos 10 mandamentos dados a Moisés. A partir daí, começa a sua descida, o seu adensamento fluídico. Jesus tinha que sair dos planos de luz, da mais pura luz, da mais alta perfeição. E quando eu digo do seu adensamento, ele não perde a sua perfeição, ele não perde a sua luz. E ele levou mais ou menos 1.400 anos para se apresentar no meio dos homens. Muita gente na Terra ainda acredita que o maior sacrifício que Jesus fez foi morrer por nós, ser crucificado, derramar o seu sangue. O maior sacrifício que Jesus fez foi vir ter conosco. Levou 1.400 anos se adensando para que se tornasse possível estar presente diretamente conosco. Isso foi previsto por vários profetas. Exemplo, Jeremias, no capítulo 23, versículo 5, 646 anos antes de Cristo. O homem, nós já sabíamos que o Messias viria, que o Salvador viria até nós. A terceira vez que Jesus se aproximou da terra foi na vinda do Consolador prometido, a doutrina espírita. Há muitos companheiros, milhões, que estão esperando a vinda de Jesus. Se nós procurarmos ler com atenção a Bíblia, o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus dizendo para todos nós. Eu sempre digo para todos nós, porque muita gente acredita que ele disse só para os profetas, só para os seus amigos íntimos, só para aqueles que estavam lá 2000 anos atrás. A mensagem do Cristo, o ensinamento dele, é eterno, é permanente, então é para nós, é como se ele estivesse dizendo para nós. Ele disse: ficarei convosco até o final dos tempos. E esse final do tempo não é a destruição da terra, é quando nós atingirmos a maturidade espiritual. Então Jesus nunca foi, sempre esteve presente. Então vamos tentar conhecer um pouco melhor este grande amigo Jesus. O melhor amigo da humanidade é o Criador, o Pai. Como nos apresentou Jesus na oração Pai Nosso, Pai de amor, Pai de justiça. Mas para a nossa humanidade terrena,
impossibilitados ainda de uma compreensão melhor do Pai, de entender a figura do Criador, por uma questão de evolução espiritual que nós ainda não temos, a misericórdia divina concedeu-nos o Senhor Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Logo Ele, Jesus, é o representante do Pai na terra, o melhor amigo do homem. É difícil para nós nos comunicarmos diretamente com Deus, apesar de que Ele está sempre presente, Ele está no nosso coração, Ele está em todos os lugares. E nós acreditamos que não podemos nos comunicar com Deus. Nós tanto podemos falar com o Pai, como podemos ouvi-lo no nosso íntimo. Mas é muito mais fácil para nós pedir ajuda a Jesus. Buscar o socorro do Mestre, falarmos com Ele, já que Ele é o representante do Pai na terra. Em João 15,15, disse Jesus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho revelado. Claro que ao nível da nossa evolução, todo conhecimento espiritual necessário para o nosso crescimento, ele é dosado na medida da nossa compreensão, na medida da nossa evolução espiritual. Então Jesus, quando Ele esteve presente aqui na terra, no meio de todos nós, Ele dosou o seu ensinamento, dosou o seu conhecimento. Não é que Ele não tenha dado, mas Ele estava de uma forma velada, que só os que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir podiam compreender. E hoje é assim ainda? Não? Tem certeza? Quer consultar os universitários? Não precisa. Hoje nós temos o Consolador prometido. Tudo aquilo que ficou velado porque nós não tínhamos condição de compreender, o Consolador, a doutrina espírita, levantou o véu, escancarou. Só não compreende a mensagem do Cristo quem não quer compreender. Basta estudar a doutrina espírita. Vocês estão sérios hoje? Bom, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho revelado. Aqui Jesus demonstra o desejo de aproximar-se de nós, de fazer-nos mais íntimos, por pura bondade. O servo é o que cumpre ordem, é o que obedece. Jesus nos fez amigos porque queria que fôssemos parceiros para levar a boa notícia, o Evangelho, aos outros irmãos do planeta, através da palavra? Não, da vivência, da prática. Porque falar não resolve nada, não adianta nada. Nós cantamos aqui hoje a música número 17, que começa dizendo: Jesus, nosso amigo. É ou não é? Foi ou não foi? Como é que começa lá? Canta um pedacinho para mim, quem sabe, só o primeiro estrofe. Obrigado. E quando eu perguntei quem é o maior amigo do homem, vocês ficaram em silêncio. Por que isso acontece? Porque nós sabemos, nós lemos, nós ouvimos, nós cantamos todos os sábados essa letra, essa melodia aqui, mas nós não tomamos consciência. Nós precisamos tomar consciência dessas verdades, porque quando a gente toma consciência, fica muito mais fácil viver
dentro dos postulados que Jesus nos recomenda. Dizem que um jovem, lá no passado, buscou na sinagoga dois grandes rabinos, um rabino, um grande conhecedor da Bíblia. E ele disse para o rabino: eu vou ficar em um pé só. Se você me disser o que contém na Bíblia, qual é a mensagem principal da Bíblia, eu vou seguir, eu vou viver o que está escrito na Bíblia. E o primeiro disse: olha, é muito complicado. Aqui contém todos os ensinamentos, todas as leis, todas as verdades. Nesse tempo que você vai conseguir num pé só, eu não vou conseguir te dizer tudo isso. É impossível falar tanta coisa em tão pouco tempo. Eu falei: tá bom. E aí ele procurou um outro rabino, um outro mestre, e disse para o rabino: eu vou ficar num pé só. E é o tempo que eu te dou para você me dizer todas as verdades, tudo que eu preciso saber, tudo que está contido na Bíblia. E o segundo rabino disse: sim, vou dizer a você. Ele ficou num pé só e o rabino disse: ama. Ele falou: é só isso? Ele falou: só isso. Ama. Tudo que está contido no Evangelho, na Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, no Consolador Prometido, que é o cristianismo redivivo, é para nos ensinar a amar. Amar é fácil? Não é. Muito bem. Nos planos espirituais mais elevados, os grandes benfeitores, quando se referem ao Mestre, por respeito de Joana de Ângeles, eles não o chamam pelo nome. Com essa intimidade que a gente chama de Jesus, meu amigo, né? Os espíritos que têm uma compreensão melhor das verdades espirituais, eles não chamam Jesus pelo nome. E o considero, eles o chamam de Rei Solar, e o considero não só governador da Terra, mas de todo o sistema solar. Por isso eles o chamam de Rei Solar. Joana de Ângeles disse que os benfeitores não ousam chamá-lo pelo nome, adjetivam. Eles dizem divino amigo, divina inspiração, mestre, de tão grandiosidade que é a luz, o conhecimento, a bondade e o amor de Jesus por todos nós. Só para a gente ter uma ideia disso, na colônia espiritual Nosso Lar, em um dos hospitais lá tem mais de 1 milhão de pacientes. Vocês imaginam os trabalhadores, quantos são? Lá tem 12 ministérios, não, 12 não, 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, então são 72 ministros. Somente 2 habitantes de Nosso Lar estiveram frente a frente com Jesus. O governador de Nosso Lar, que já está lá há mais de 400 anos, e a ministra veneranda. Jesus está conosco, mas nós estamos com Jesus. Quando se apresentou na manjedoura, uma grande luz apareceu no céu, indicando o lugar onde estava o celeste menino. Muitos dizem que era um cometa. Outros dizem que é uma conjunção de estrelas. Há quem diga que eram espíritos superiores, espíritos de luz. E essa é a terceira opção, a que eu mais acredito. Porque se tivesse lá os pastores a pastorear as suas ovelhas, e de repente aparecesse um fenômeno luminoso, uma grande estrela, eles simplesmente ficariam assustados.
como muita gente ainda fica hoje. Mas eles foram tocados pela emoção. As vibrações amorosas que aqueles espíritos vinham anunciar os envolveu de tal maneira que eles foram conduzidos até onde estava o menino Jesus. O amor envolve multidão de pecados e o amor envolve todas as criaturas, fazendo com que de nós saia o melhor. As melhores emoções fluem, brotam em nosso ser, em nossas almas. Eu já tive a oportunidade, algumas vezes, de estar no mesmo ambiente que Francisco Cândido Xavier, na Sala Marieta Gaia, no Rio de Janeiro. Eu morava no Rio de Janeiro, ele ia lá uma vez por ano, e eu tive a oportunidade na mesma sala que o Chico Xavier. Antes de começar a reunião, antes do Chico entrar e se assentar à mesa para começar a psicografar, acontece como acontece aqui. Um murmúrio, às vezes um arrastar de pé, e os companheiros da casa sempre têm que chamar e falar, nos chamar a atenção para que façamos silêncio, entremos na sintonia. Quando Chico Xavier entrava na sala, o silêncio era absoluto. E era uma rua onde passavam muitos caminhões, e ônibus, e carros. Ninguém conseguia ouvir mais nada lá fora. O ambiente era como se estivesse isolado. E eu olhava para o rosto das pessoas à minha volta, só a presença do Chico fazia com que as lágrimas brotassem. Muita gente chorava. Estive na antiga Federação Brasileira, quando era no Rio de Janeiro, Avenida Passos, número 30, vendo uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Eu era jovem nessa época, isso faz muitos anos. E duas senhorinhas de cabelinho branquinho sentadas na minha frente, na fileira da frente, uma virou para a outra e cochichou. É o doutor Bezerra de Menezes. Eu estava vendo só o Divaldo, nenhuma modificação do semblante, mas uma delas já via o Bezerra de Menezes. 10 segundos depois, a voz do Chico, a voz do Divaldo começou a modificar, e num fenômeno de transfiguração, o espírito Bezerra de Menezes falou diretamente conosco na audiência. Tem vídeos na internet, algumas pessoas já viram. Só procurar no YouTube lá. E todos os anos, no Centro Espírita André Luiz, em São Cristóvão, o Divaldo se faz presente. No final, quem fala é o Bezerra de Menezes. As pessoas estão distraídas, estão ouvindo a palestra, estão olhando para o lado. Quando o Bezerra de Menezes se corporifica no Divaldo, o silêncio é absoluto. Muita gente chora, se emociona. Então o amor, a presença dos bondosos amigos espirituais, daqueles que têm muito mais evolução, toca as nossas fibras, faz-nos chorar, faz-nos emocionar, faz brotar o melhor de nós. Há pouco tempo teve um palestrante aqui que falou sobre o encontro com Jesus. Quando foi que Jesus entrou na sua vida? Quando foi que você se emocionou? Quando foi que você verteu uma lágrima de emoção por sentir a presença do Cristo? Nós precisamos ter esse encontro com Jesus, esse primeiro encontro, porque a nossa vida muda a partir daí. Raul Teixeira diz que ele ora até se emocionar. Ele vai orando, ele vai meditando, ele vai pedindo, ele vai rogando, ele vai envolvendo a humanidade, vai envolvendo os amigos, vai envolvendo os necessitados, até que ele sente aquela presença amorosa do lado dele. E pode ser o nosso mentor espiritual, pode ser um amigo celeste, pode ser um espírito mais evoluído.
e nós vamos nos emocionar. Precisamos ter esse encontro com esses amigos espirituais. Isso é que faz mudar as nossas vidas. Isso é que nos faz buscar mais, aprofundar um pouco mais no conhecimento da mensagem do Cristo. Muito bem. Aos 12 anos, este grande amigo, que é Jesus, ele se fez presente numa sinagoga, num templo, junto onde estavam reunidos as inteligências exponenciais da época, os doutores, os sábios, os sacerdotes, não para aprender, mas para ensinar. E eles ficaram encantados com aquelas verdades espirituais que Jesus estava levando para eles naquele momento ali. Ficaram todos impressionados, todos tocados em seu coração. Mesmo corporificado no planeta, Jesus nunca deixou de ser o Rei Solar. Nunca deixou de estar com o comando central de tudo que acontece nesta região do sistema da galáxia. Nós, quando encarnamos, nós somos bloqueados. A nossa pequena evolução, os nossos conhecimentos adquiridos em muitas encarnações, muitos deles ficam abafados. Nós temos lembranças pequenas, intuições. É assim que a evolução acontece, a gente não perde, mas nós não nos lembramos completamente de que nós vivemos, dos conhecimentos que nós temos. Mas Jesus, presente no meio de nós, mantinha todo o conhecimento, toda a tua luz, toda a sabedoria e todo o comando de todos os espíritos confiados a Ele pelo Pai, com plena consciência. Qual o tipo? Deixa eu voltar aqui. Então muita gente fala que Jesus, dos 12 aos 30 anos, foi para a Índia aprender a doutrina dos indianos. Outros dizem que ele foi viver no meio dos essênios, naquela comunidade essênia, para aprender alguma coisa. Com 12 anos ele estava dando aula para os sábios. Então Jesus não veio na Terra para aprender absolutamente nada, só veio para ensinar, para mostrar o caminho, para dizer as verdades absolutas. Lá no Livro dos Espíritos, nós respeitamos quem pensa assim, temos que respeitar. Mas, no Livro dos Espíritos dizem que Jesus é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia. Questão 625. Todo mundo repete essa aí. Mas é para poder um dia a gente entender isso. Todo mundo sabe essa questão. Então, qual é o modelo de vida que eu tenho que ter? Como é que eu tenho que viver na Terra? Eu tenho que me espelhar no Cristo. Por exemplo, Antônio, mas Jesus é um espírito puro, ele está anos-luz na sua frente em questão de evolução, mas ele é o modelo. E Jesus ainda disse mais: sede perfeitos como o vosso Pai. Então, se nós queremos melhorar de vida, se nós queremos ser felizes ainda agora, se nós queremos ter saneado todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, nós temos que nos espelhar no Cristo. Fazer um esforço de começar a vivenciar os ensinamentos dele. Viver. Em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vou repetir. Ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí nós lemos isso e dizemos assim: Jesus deu a vida por nós. Jesus morreu por nós. Quando o significado verdadeiro dessa mensagem, diz Raul Teixeira, não é morrer, é viver. É viver a vida em benefício do outro. É usar todos os seus recursos em benefício dos outros, do próximo. Segundo Raul, morrer é fácil. Viver que é difícil. Né? Então, quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus que nós não vemos é difícil. A gente não consegue compreender Deus, a gente não consegue dimensionar Deus. Como é que eu vou amar o que eu não vejo? Aí o apóstolo vem e diz: se não consegue amar aquele que vê, como é que vai amar aquele que você não vê? E Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Aí ele coloca uma condição: como a vós mesmos. Eu preciso aprender a amar o outro como eu me amo. Tem gente que nem se ama ainda, né? Então tem que aprender a se amar, a se valorizar, para amar o próximo como se ama. E quando eu consigo fazer isso, ainda que diminutamente, ainda numa escala menor, eu estou amando a Deus. Então a melhor maneira de amar a Deus é amar o próximo. Agora, eu tenho que amar o próximo, não é minha esposa, meu marido, meus filhos. É o próximo. Né? É o amor maior, sem dimensão. Então, dar a vida, gente, é viver pelo outro, é botar o outro em primeiro lugar, é amar como nós conseguimos nos amar. No livro Educação para a Morte, Herculano Pires diz o seguinte: o mandamento central dos evangelhos, e por isso mesmo o mais complexo, o mais difícil, é o de amar ao próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo não parece muito difícil, diz Herculano Pires, mas amá-lo como a nós mesmos é quase uma temeridade. Mas Jesus o deu de uma maneira enérgica, explicando ainda que este amor corresponde a amar a Deus. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e orarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. Coisa de amigo, né, gente? Eu tenho muitos amigos que ficaram para trás. Que nunca mais me ligaram, nunca mais mandaram mensagem, mesmo que eu tenha insistido, né, durante 6 meses, um ano, de vez em quando mandar mensagem, foi indo até se perder. A pessoa muda o número do celular, você não tem mais notícia. Mas Jesus não. Jesus foi, é e sempre será nosso amigo, mesmo quando nós ainda não o consideramos amigo. Então ele rogaria ao Pai para que nos enviasse um Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. Chegou a hora de darmos a vida por Jesus, isto é, viver o mandamento maior. Qual é o mandamento maior? Fala alto. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Ela faz isso tudo também, tá, gente? E isso tudo sem medo de ser feliz. Porque Jesus não é um nome para ser lembrado, mas uma verdade para ser vivida. Jesus é nosso amigo sublime. Ele está
estará eternamente conosco. As grandes vozes do céu ressoam como som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo, o Espírito da verdade. Pondo-vos a caminho, pregai, está próximo o reino dos céus. E para pregar, vamos estudar um pouco mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Por bem entendido e vivenciado, é um poderoso antídoto contra a obsessão, contra a loucura, contra todos os males. Vocês conhecem a história da águia real? Quem já ouviu contar a história da águia real? Ninguém? No velho mundo, um granjeiro saiu de manhã a caminhar. E bem próximo de uma grande montanha, ele encontrou um filhotinho de águia real, ainda sem as penas, muito tenro ainda. E ele pensou, ele olhou para ver se via alguma águia por perto, e nenhuma águia por perto. Ele falou, se eu deixar esse filhotinho aqui, esse filhotinho vai perecer no frio da noite, pelos predadores. E essa águia é uma ave maravilhosa. Ele pegou aquele filhotinho e levou para a sua casa. E ele criava galinha. Tinha um galinheiro. Ele foi e colocou a águia no galinheiro, junto com as galinhas. E ela foi crescendo. Foi convivendo com as galinhas. Quando ele jogava o milho para as galinhas, a águia, já de um porte já bastante grande, que era um animal muito grande, uma ave muito grande, a águia corria para comer milho. E subia no puleiro. E vivia com as galinhas. A águia não voava. Um dia passa por ali um biólogo, numa excursão, vê aquela ave maravilhosa, já enorme, já adulta, correndo atrás de milho, vivendo no galinheiro como uma galinha. Ele procura o sitiante e fala, meu amigo, isso aqui é uma águia real. Como é que uma águia real vai viver como galinha no galinheiro? Ele falou, eu peguei a filhotinha, trouxe para cá, ela se acostumou, e aqui ela está vivendo assim, como galinha. Eu falei, não, isso é um absurdo, isso é contra a natureza dela. Eu gostaria de fazer uma experiência. Ele falou, qual experiência? De devolver esta águia para o céu sem fins, para voar acima das nuvens. Ele disse, não vai ter mais jeito, ela já acostumou, ela pensa que é galinha. Ele falou, eu posso tentar? Ele falou, pode. No dia seguinte, cedinho, ele foi lá, pegou a águia, se afastou do galinheiro alguns metros, levantou a águia, atirou para cima, ela abriu as asas, pousou e continuou a correr como uma galinha no campo. E o dono falou assim, eu te falei? Isso não é águia, isso agora é galinha. Ele falou, não, é águia. Ele falou, posso fazer de novo a experiência amanhã? Ele falou, pode. Na manhã bem cedinho lá estava o biólogo. Pegou aquela bela ave e subiu uma montanha. O mais alto que ele pôde. Lá no alto da montanha. Naquele instante, 3 lindas águias voavam próximo às nuvens. Lá no alto da montanha, no penhasco, ele pegou aquele animal enorme e atirou montanha fora. A águia abriu as asas, planou, meio desajeitadas, começou a bater a asa, voou, começou a voar em círculo, e pouco tempo depois a águia estava juntos de outras águias reais. Nunca mais voltou para o galinheiro. Nós somos espíritos imortais. Nós não somos isso aqui.
Nós estamos aqui de passagem. Jesus veio para nos atirar do penhasco, para nos ensinar a voar mais alto. Jesus veio para nos ensinar a amar. Somos todos águias reais. Se nós não acreditarmos que somos espíritos imortais e que nascemos para ser felizes, para voar alto, para crescer, para brilhar, nós vamos continuar ciscando. Me perdoe a comparação. Somos espíritos imortais e temos que voar. Temos que ter Jesus como modelo. Temos que crescer, que evoluir. Em Lucas 6,46, disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vivemos os ensinamentos que Jesus nos trouxe? Temos nos esforçado para viver as suas lições? Para tê-lo como modelo, como exemplo? Ser cristão, já dizia o senhor Sebastião, para quem eu conhecia, é a doutrina do Cristo. Então, ser cristão é seguir o Cristo. A doutrina do Cristo é a doutrina da não reação. Um cristão jamais reage, somente age no bem, através do amor. E o amor é um exercício de fraternidade entre os homens, inspirando a derrubar as barreiras de raça, nacionalidade, de crença, para que sejamos na terra uma única família, uma grande família feliz, como só o amor pode realizar. Divaldo Pereira Franco, numa entrevista que ele deu, ele diz assim: todos nós queremos amar. Todos nós queremos amar, aprender a amar incondicionalmente. Mas a evolução não dá salto. E nós, quando nós falamos assim, eu vou seguir Jesus, a partir de hoje eu vou seguir Jesus, nós ficamos decepcionados com a nossa fraqueza moral. E nós acabamos desistindo. Porque a gente quer começar com um amor universal. Amando a todos, todas as criaturas, né? E isso é muito difícil para nós. De repente nos tornarmos espíritos puros, espírito de luz. Isso é impossível, a evolução não dá salto. Então o Divaldo nos dá 3 passos. Ele diz o seguinte: primeiro passo, iniciemos pela simpatia. Então, se eu não sei amar ainda, eu vou começar a fazer um exercício de ser simpático. O que é ser simpático? Tem gente que só anda de cara fechada, emburrada. Alguém ali já falou do amigo nosso que só anda assim. Né? Vamos ter sorriso nos lábios, né? Mostrar os dentes de vez em quando. Vamos dar bom dia, boa tarde. Vamos ser simpáticos. Vamos falar com amorosidade. Se a gente tiver que chamar a atenção de alguém, vamos falar com carinho. Então, ser simpático é possível para todos nós. Então, nós vamos começar a fazer o exercício da simpatia. Depois de um tempo, fazendo esse exercício da simpatia, o Divaldo nos recomenda o segundo passo. Vamos fazer amizade. Vamos ter amigos. O amigo é aquele que está pronto a servir, está pronto a ouvir, não critica. Porque tem amigo que só critica, né? Qualquer coisinha que você faz, ele dá uma martelada, né? Então o amigo não critica. Ele fala a verdade para a gente, mas com simpatia. Ele fala: não concordo com você, não concordo com aquilo que você disse, mas respeito. Você tem direito de pensar do jeito que você quiser. Eu respeito que você pense diferente de mim, mas eu sou seu amigo, tudo que você precisar pode me procurar, que eu vou fazer todo o possível para te ajudar. Então o segundo passo
é fazer laços de amizade. A gente começa a ser simpático, depois fazendo laços de amizade. Vamos reunindo amigos. E o terceiro passo é afetividade. Simpatia, amizade e afetividade. Nós começamos a gostar das pessoas, a ter um sentimento mais profundo. Quando nós vamos orar, nós nos lembramos daquele amigo, daquela amiga, daquela casa espírita que nós frequentamos, dos trabalhadores que estão sempre com um sorriso nos atendendo, nos abraçando. Então, nas nossas orações, nós incluímos as casas espíritas e os trabalhadores que estão lá. Incluímos os mentores espirituais. Eu falo aqui em Juiz de Fora, umas 14, 15 casas espíritas. Então, nas minhas orações, eu peço por todos os dirigentes das casas espíritas, por todos os trabalhadores, desencarnados e encarnados, por todos os frequentadores. Vocês já imaginaram se todos nós começarmos a orar um para os outros? Às vezes eu estou lá em casa num dia muito bom, né? Estou triste, por causa de alguma coisa. E aí tem aqui 200, 300 pessoas orando e lembram de mim. Né? Lembra do Adriano, lembra do Hélio, que não está presente aqui. E pede a Jesus para abençoá-lo. Então é a simpatia, a amizade e a afetividade. Nesses 3 passos, nós vamos aprender a amar. Todo o avanço tecnológico que promove a evolução humana na direção do bem de todos vem de Jesus. Isso é uma coisa que todos os mentores espirituais nos falam diariamente. Quando nós aplicamos um passe e a pessoa se sente beneficiada, saiu dela um peso, ela chegou triste, está mais alegre, ela vem até nós nos agradecer. Luiz, muito obrigado. E depois daquele passo eu fiquei melhor. Aí os mentores espirituais chegam perto da gente e dizem assim: meu filho, tem que agradecer a Jesus. Tudo vem de Jesus. Nós não fazemos nada na direção do bem, na direção do outro, que não venha de Jesus. Tudo provém do Mestre. Todas as descobertas científicas em prol da vida vêm de Jesus. Através dos seus prepostos, em todos os campos de atividades do planeta, é o Senhor Jesus a inspiração, aquele que autoriza dentro de uma programação para que o conhecimento chegue naquele momento em benefício de todos. Então, quando alguém descobre lá uma vacina para uma doença, desenvolve um remédio, uma facilidade de locomoção, uma maneira melhor de comunicação, tudo provém do Mestre Jesus. Toda a ciência, em todos os campos, provém do Cristo. Nós devemos ser gratos a Jesus. E tudo que nós fizermos em nossa vida, tudo, sem exceção. É uma professora do colegial, levante de manhã, sorria para a vida, agradeça porque acordou e diga: vou dar a melhor aula da minha vida hoje, em nome do Cristo. É médico, vai para o consultório, vai para o hospital atender, fala: hoje eu vou atender meus pacientes em nome de Jesus. É um passista, está vindo à casa espírita para aplicar o passe, fala: hoje eu vou lá em nome do Cristo, eu vou buscar as melhores energias vindas do Mestre para repassar para os nossos irmãos. Tudo provém do Cristo, deste grande amigo. O Senhor Jesus, a inspiração, aquele que autoriza dentro de uma programação, para que nós, os homens, possamos nas dobras dos séculos
perceber com os olhos da alma a beleza do amor. Tudo é um processo nos levando ao crescimento espiritual, à maturidade moral. Jesus nos apresentou o caminho, a diretriz comportamental, segura para que tenhamos uma vida feliz. Vivência é uma vida feliz, pautada pelo existencial, consubstanciando na vivência ilimitada do amor. E na busca, caminhando junto à ciência, coube ao Espiritismo, através de uma linguagem mais clara, ampliando o conhecimento, apresentar Jesus como sendo o nosso modelo e guia. Jesus, o celeste amigo, nos apresentou o caminho da verdadeira felicidade. Muita gente está esperando desencarnar para ser feliz. Quando eu desencarnar, eu vou para nosso lar, lá é um lugar de paz. Lá eu vou ser feliz. Está equivocado, nosso irmão. A felicidade começa hoje para cada um de nós. Na medida em que nós conseguimos captar, aprender um pouco do Evangelho, nós temos que começar a exercitar ou trilhar o caminho do amor. Comecemos pela simpatia. Se nós ainda não sabemos, ainda não temos amigos, ainda não sabemos cultivar a amizade. Jesus nos fez uma proposta de um novo estilo de vida, mais fraterno e pacífico. Mas cabe a nós a escolha e, principalmente, a execução diária deste novo roteiro, amando e servindo sem cessar. Os nossos mentores espirituais sempre nos recomendam: tudo que fizerem, façam em nome do Cristo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, cada vez mais compreensão, nos ajude mesmo a começar a viver isso. A nossa felicidade começa aqui na Terra, não precisamos desencarnar nem ir para nosso lar. Primeiro, se nós compreendermos a mensagem de Cristo, estando em nosso lar ou em qualquer outro plano espiritual mais iluminado para aqueles que conseguirem, a tarefa principal dos espíritos superiores, dos mais evoluídos, é auxiliar os que estão na retaguarda. Ninguém evolui pensando só na própria evolução. A escada de Jacó diz uma história que dois anjos, dois espíritos que já tinham um certo grau de evolução, estavam subindo a escala da evolução, a escada de Jacó. Chegaram a um determinado patamar, determinado degrau, que eles não conseguiam ir para o degrau de cima. Por mais que eles tentassem, orassem, meditassem, eles não conseguiam passar para o degrau de cima. E eles começaram a pedir auxílio do mais alto. O que nós temos que fazer para galgar o próximo degrau da evolução? E aí Jesus enviou um mensageiro a eles. Veio até eles, naquele degrau onde eles estavam estabilizados, e disse para eles assim: vocês querem evoluir? Eles disse: sim, queremos crescer, queremos subir mais um degrau da nossa evolução. Ele disse: só existe um meio. Pare de olhar para cima, olhe para trás. Dê a mão à pessoa que está no degrau de baixo, para que ele venha para o degrau que você está. E a partir de agora, sem você perceber, você vai crescer. Jesus, o mais puro dos espíritos, o mais evoluído, o modelo e guia de todos nós, veio até nós e não nos abandonou, continua conosco até o último de nós tomarmos consciência dessas verdades espirituais. Nenhuma de minhas ovelhas se perdeu. Daquelas que o Pai me confiou, foram conduzidas todas ao retiro da paz, do amor, da fraternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a viver o seu Evangelho, as suas missões.